para você ver a apresentação, mas é só você tirar totalmente o som, tá? Deixa Tá. som nenhum, senão vai Ah, dar foi isso, microfonia. isso que eu imaginei. Eu Tem entrei algum carro no de... evento. Pois é, então. Aí se não vou conseguir evitar. É o carro do Normal, sonho. normal, normal, normal. Já aproveita e já compra, já compra um, aproveita. Faz a propaganda pro Brasil do carro do sonho. Aproveita e Como já é que a compra um gente. pra gente também. É, nossa, isso aí é um. A gente já passou dessa fase já. Não Já dá pra estamos viver. online já, tá? Tem, tá subindo muito grande, tá subindo muito alto. 24 pessoas, 27 vendo a gente agora. Deixa eu É, ver. Transmissão ao vivo. Ah, não. Tô procurando vocês aqui no meu. Eu mandei o link para Ali Ah, maravilha. entrar aqui e depois ela vai entrar no final, Tá. tá? olha, quando começar, daqui a pouco, eu removo por aqui o pessoal, tá? Uhum. Mas aí qualquer problema que der, aí você pode me chamar, tá? Você fala, Fábio, eu vou estar aqui, eu vou estar ouvindo. E aí eu posso responder por aqui também. Quer ver, ó? Tá. Tá. Tá? E a Carol do PET vai colocando lá o link de certificados. Depois tem as perguntas que o pessoal faz. Aí a Carol pode controlar. Eu também posso projetar na tela. Quer ver? Algumas perguntas. Quer ver, ó? Olha lá. Boa tarde. Né? Então eu posso projetar as coisas. Você não vai ver, tá? Você só vai ver quando estiver conversando com os professores. Uhum. Aí você vai ver essas perguntas. Na hora da apresentação, você só vai ver a sua tela mesmo, tá? Como se Uhum. estivesse lá dando uma aula, tá bom? Tá. Deixa eu já compartilhar. Quando vocês ficam, eu vou compartilhando. Porque o pessoal vai ter que entrar no Facebook do GeoTogether para pedir o certificado. Eu assisti uma palestra, mas acabei não pegando o link também. Não sei como que é. Eu não sou muito atenta para essas coisas ainda da tecnologia online. É só durante a apresentação. Durante a apresentação, É. quem estiver assistindo vai ter um link rodando, né? No Tá. caso, quem vai projetar é a Carolina a Carolina. E aí, terminou a apresentação, a pessoa não vai poder mais pedir, porque aí não tem como saber se ela realmente assistiu, né? Sim. Vou colocar lá. É, aqui para mim tá aparecendo uma legenda do que você tá falando. É porque você tirou todo o som e a gente configurou para mostrar a Ah, legenda, tá? tá bom. A minha câmera tá um pouco de lado, porque eu tô com uma webcam no computador. Então fica um pouquinho de lado, não tem muito o que fazer. Pessoal, quando a gente faz transmissão simultânea, o pessoal confunde
GeoTogether com junta à distância. Apareceu a Ali para entrar no link aí ou não, Fábio? Apareceu. Apareceu? Pronto, Ali presente. Eu vou remover a... eu estava aqui me batendo. Vou me remover também, tá? Tá, Ali, tu entra no fim, daí quando o que eu faço? Tu fica aí que a gente vai te tirar, vai deixar no backstage. Daí, depois do fim da palestra, a gente ativa todo mundo para conversar um pouquinho. Tá ótimo. Então, vou desativar minha câmera e meu microfone, né? Isso. Boa palestra, Luzimara. Obrigada. Acho que a gente pode começar, né, Luzimara? Vamos, eu tô sendo... Tá. Então... Vocês estão me ouvindo por aqui? Aham. Tá. Vocês vão me apresentar primeiro? Então tá, podemos começar aqui. Então, bem-vindo, pessoal, de novo para mais uma palestra do nosso GeoTogether. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai ter a palestra, então, da Luzimara. A Luzimara, ela é geóloga, formada pela USP, fez mestrado em Geofísica aplicada a estudos geotectônicos na Estadual do Rio de Janeiro. Tem 10 anos de experiência com geofísica na Petrobras. E atualmente, então, ela é pesquisadora e doutoranda do LPGA, que é o Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada da UFR, e vai apresentar, então, uma palestra sobre geofísica para estudos tectônicos em escala global. Então, agora eu deixo a palavra contigo, Luzimara. Obrigada pela participação, pela disponibilidade, e boa palestra. Obrigada, Carol. Então, pessoal, boa tarde. Pessoal do GeoTogether. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre geofísica e vamos olhar com os óculos da geofísica para o interior do planeta. A motivação dessa palestra é dar uma visão geral para vocês de como usar os dados geofísicos na tectônica. É um pouco vender o peixe, né, sim, mas é para vocês conhecerem mais as aplicações. Então, a apresentação é guiada mais por exemplos, né, de aplicação da geofísica. Falar um pouquinho das ondas sísmicas e da divisão interna da Terra, né? A gente tem uma divisão clássica, que é a mais conhecida fora do mundo das geociências, né, que é a divisão em crosta, manto e núcleo da Terra, né? E a gente tem uma divisão que é a divisão por comportamento mecânico, que aí vai seguir, então, as descontinuidades sísmicas, e ela está ligada, então, com as diferenças elásticas entre camadas da Terra, né? Então, a gente tem várias descontinuidades. E aí, seguindo essa divisão mecânica, então, já que a gente está falando de sísmica, né? A gente tem aqui... isso na internet sobre a... Peraí, só um pouquinho. Tá. O celular. Então, a gente tem aqui a litosfera, né? Que é a camada que seria a mais rígida, né? Onde acontece toda a tectônica que a gente conhece. Tem a astenosfera, que é a camada inferior, que aí, então, pega parte do manto superior. A mesosfera, que aí, então, a parte do manto superior, o restante, e o manto inferior, e a endosfera, onde acontece a geração do campo magnético, né, no núcleo externo. Então, a gente tem o núcleo externo líquido e o interno sólido. Na prática, a gente acaba misturando essas nomenclaturas, porque a crosta... às vezes a gente está estudando crosta, e aí numa escala de crosta, às vezes vai para a litosfera, depende da escala do trabalho, né? Então, às vezes acontece de misturar um pouco a nomenclatura.
A interação entre essas camadas, né, elas não estão isoladas, então essa interação vai gerar anomalias sísmicas, que é o que a gente observa na tomografia sísmica. Então, como é que funciona, né? As ondas sísmicas, elas são uma liberação de energia, né? A gente tem um sismo que vai liberar energia num determinado ponto, a energia ela tende a se espalhar de forma esférica, mas ela vai sofrer interferências do meio, né, das interfaces por onde ela vai passar. E a gente vai ter, então, sismógrafos lendo ao redor do planeta, lendo a chegada dessas ondas. Então, assim, as principais ondas que a gente estuda são as ondas P, a onda P e as ondas S, né? A onda P é compressional, ela vai, então, se propagar na direção Z, e as ondas S vão estar em X e Y, ou seja, elas vão fazer uma movimentação dupla ali, na transversal da direção da propagação da onda. O modelo da Terra em camadas, ele segue, então, as descontinuidades, como eu falei, né, descontinuidades de velocidade sísmica, né, e esse modelo que a gente costuma estudar em geologia geral, né, quem está começando o curso de geologia sempre pega essa figura, né, esse é um modelo de referência. Então, o que acontece? Esse é o padrão esperado para a velocidade sísmica dentro do planeta. Quando a gente vai pegar os dados tomográficos, a gente vê o que está saindo fora desse modelo para obter as anomalias. Então, por isso que quando a gente vê as anomalias, a gente não vai ver as camadas da Terra, a gente vai ver só os slabs ou outras estruturas, né? Então, como funciona, né? A gente tem um sismo num hemisfério do planeta, então essa pessoinha que vocês estão vendo aqui, se ela estiver nessa parte do planeta, nesse hemisfério, ela vai sentir a onda S e a onda P, né? E se ela estiver no outro hemisfério, ela vai ter uma zona aqui onde ela não vai sentir, né? Essas duas aqui onde não sentiu, tá escrito, que é a zona de sombra, são duas zonas de sombra, e tem uma área onde vai sentir só a onda P. Então, o que acontece? A gente tem a onda P sendo desviada muito drasticamente por conta do núcleo externo ser líquido, então a gente tem uma desaceleração da onda muito grande, e a onda S que não passa para o outro lado. Então, por isso que a gente sabe que o núcleo externo é líquido, né? E o núcleo interno, a gente sabe que é sólido porque essa onda P, quando ela passar na interface do núcleo externo para o interno, né, do líquido para o sólido, ela vai sofrer uma partição e aí ela vai acabar gerando uma componente S, que aí é detectada, então, no núcleo, e então a gente sabe que o núcleo interno é sólido, né, por ter a propagação da S. Aí aqui tem uma simulação do Instituto de Oxford. Então, a gente tem aqui as frentes de onda seguindo no planeta, né, e interagindo. Aqui, vou pegar um pointer aqui. Então, quando a onda passa nessas interfaces, né, ela acaba sofrendo, então, desaceleração. E a gente vê, então, por esse gráfico aqui, que é do modelo de referência, a gente vê essa desaceleração grande da onda P, e a gente vê que a onda S não aparece no núcleo externo. Então, indo para o método sísmico mesmo, né? O método sísmico que a gente estuda, que a gente usa para estudar a crosta, ele segue os mesmos princípios da tomografia sísmica, né? É o sinal sísmico, só que a gente usa uma fonte artificial, a gente estuda as ondas refletidas e refratadas, e a gente usa para escala de detalhe. Então, a gente tem levantamentos 3D e 2D. E esses levantamentos fornecem informações importantes para estudos de processos tectônicos e para a gente ter uma visão mais detalhada do que acontece na crosta, principalmente na área oceânica, né? Então, aqui tem um exemplo. Aqui a gente tem a base do sal mapeada, aqui na esquerda. E aqui na direita a gente tem uma seção 2D. Então, aqui é um exemplo de dado 3D e aqui de dado 2D. Então, a gente vê um afinamento muito grande da litosfera. Isso aqui é na Nova Escócia, lá na América do Norte. E aí tem a tectônica de sal e tudo mais, né? E tudo isso a gente consegue detalhar por conta da sísmica.
Aqui é um exemplo de margem vulcânica, onde fica bem caracterizados os SDRs, que são refletores equivalentes a basaltos, né? São corpos basálticos que mergulham em direção ao oceano, então isso é uma margem vulcânica. E aqui é um exemplo de margem não vulcânica, que é onde pode acontecer exumação de manto, né? Isso aqui é a Bacia de Santos, uma publicação do Zalan. E assim, esse tipo de estrutura, esse tipo de coisa, a gente só consegue ver por conta da sísmica. Se não tivesse a sísmica, não seria possível, né? E aí essa figura até tem um efeito que é do pessoal da Petrobras, né? É um filtro especial, fica com uma aparência de afloramento, é bem interessante, né? Então, bom, graças aos dados sísmicos, a gente teve, então, essa migração, né? Uma migração de um modelo inicial mais básico, né? Onde a gente tem o modelo do Mackenzie, do Wernicke, e a gente passa, então, para modelos mais complexos, né? Nas últimas décadas, então, os modelos agora têm várias fases de falhamento, a gente tem outras zonas, né? A gente não tem mais um contato crosta continental e oceânica determinado, se questiona até se ele existe mesmo, algum lugar que realmente ele exista, porque mesmo nas margens vulcânicas a gente tem uma variação disso, então, enfim, né, toda uma evolução de conceitos aí. E aí a tomografia sísmica, então, ela vai estudar a onda que segue, né? A sísmica que a gente viu antes, ela vai estudar a onda refletida e refratada, e a tomografia sísmica já vai estudar a onda que vai seguir adiante, né? Então, através da análise dos registros dos sismos, a gente consegue, então, estudar as estruturas que vão dizer sobre a dinâmica interior da Terra. Como é feito na tomografia da medicina, a gente tem também, então, um mapeamento de estruturas mais ou menos elásticas, né, e a gente consegue ter uma visão em 3 dimensões, mas a grande diferença é que na medicina eles têm um modelo muito bem conhecido, ou seja, muitas pessoas já foram dissecadas para formar um modelo bem, né, robusto sobre os órgãos, né, e tudo mais. E eles têm uma fonte muito boa, né? Eles têm uma fonte muito forte relativamente ao alvo, né? E na tomografia, não. A gente não tem como controlar a intensidade dos sismos, a gente não tem como controlar a dispersão, né, dessa fonte na Terra, não tem sismógrafos em todos os locais, então o nosso problema é bem mais complicado. As ondas sísmicas, elas são muito afetadas pelo estado físico do material. Então, onde a gente tem material mais compacto, a gente vai ter a onda mais rápida, né? Que aqui nesse mapa aqui a 100 km de profundidade, a perturbação da onda S. Então, a gente vê que a onda vai mais rápido em núcleos cratônicos, como aqui na América do Norte, aqui no Brasil, né? E ela vai um pouco menos rápida aí onde tem faixas móveis, e vai bem rápida onde a gente tem acumulação de fluidos, né? Aqui nessa outra figura a gente consegue ver, nesse GIF, que no limite divergente a gente tem acumulação de fluidos, então a gente tem esse destaque grande aqui de anomalias, né, para onda mais lenta, né, menor velocidade. As zonas de subducção, elas são alvos muito interessantes da tomografia, né? Estão sempre evoluindo aí nos conceitos, né? Aqui eu coloquei uma modelagem que eu achei interessante, uma modelagem numérica da desidratação do slab, né? Então, quando a gente tem a crosta oceânica entrando, então, subductando, né? Tem a geração dessa cunha mantélica, e tem-se a ideia de que essa cunha mantélica ela não é reciclada muito facilmente. Na verdade, acham que ela pode durar dezenas de milhares de anos no manto. Então, ela vai alterar processos posteriores aí, tectônicos, né? Então, essa desidratação ela vai gerar uma quantidade de fluidos aqui, e aí aqui a gente consegue ver a onda mais lenta, né? Ela está querendo dizer que a gente tem uma concentração maior de fluidos. E aí, nessa figura aqui, desses autores aqui, de 2005, tem uma feição interessante que tem uma coisa como se fosse uma pluma mais fria aqui, né?
Então, eles acham que são esses golfos aqui que tem nessa modelagem, né, algum material mais frio formando como se fosse um flame, né, são teorias aí, né. Os slabs, eles seguem, eles acabam se alojando, às vezes, em algumas continuidades. Então, é muito comum a gente ter o alojamento na zona de transição. Então, tem gente que chama isso aqui de cemitério de slabs, né? É bem comum, então tem muitos trechos de slab aqui dentro. Então, isso daqui é uma limitação, é uma descontinuidade dada pela astenosfera, né? Existe outra descontinuidade que tem uns slabs que param ali também, que é na descontinuidade de Repete, que é a 1.000 quilômetros, é a divisão entre o manto superior e o manto inferior. Então, aqui nesse exemplo, tem abaixo do Peru e da Indonésia, a gente tem slabs aí parando em torno de 1.000, né? E a gente tem também exemplos de slabs que estão alojados no manto inferior. Então, aqui nessa figura, a gente tem um slab muito grande que está aqui na América do Norte. Essa visão é do Polo Norte, né? Uma visão diferente. A gente tem um outro slab aqui na Mongólia e Rússia, e a gente tem um outro no Mar Egeu. Então, esses três, eles são grandes slabs. Tem outros, né? Que estão no manto inferior, mas esses três, eles são de referência para esse trabalho aqui, que é de paleogeografia. Aí essa figura aqui é da minha tese, né? A minha área é essa daqui, entre Newfoundland e Ibéria, e aí eu coloquei aqui porque a gente tem essa placa de Farallon aqui presente nessa área, né? Você vê que ela subductou aqui desse lado, né, do Oceano Pantalassa, ela veio parar aqui no outro lado, ela né, chegou aqui no Atlântico. E ela está, então, no manto inferior. A tomografia pode servir também como apoio a estudos de magmatismo anômalo. Então, o que acontece, né? Tanto o slab como a cunha mantélica, eles vão alterar a composição química e a temperatura do manto naquela região, como a gente já viu, né? Então, isso aqui pode, posteriormente, tirar alguns centros de magmatismo. Então, você pode ter magmatismo onde não deveria ter, vamos dizer, que nem no Tibete, né, tem uma região que tem uma cunha mantélica herdada ali, que gera um magmatismo intracratônico, e aqui a gente tem algumas alterações nos isótopos também, né, do vulcanismo aqui na região do Japão, na China, no vulcanismo da China. Aqui a gente tem um exemplo interessante, bem novo, que acabou de sair na revista Terra Nova, que é um magmatismo que tem assinatura de arco magmático, mas ele está numa zona que está numa fase pós-subducção. Então, a interpretação, né, usando a tomografia, eles fazem a interpretação de que esse magmatismo ele é gerado a partir de uma área que foi alterada dentro de uma cunha mantélica, e isso foi herdado, né, com os processos tectônicos, essa parte do manto foi parar ali, junto da ilha, e está gerando esse magmatismo anômalo. A tomografia também está sendo usada para estudos de paleorreconstrução, então, esses autores aqui, né, da publicação de 2010, eles usam esses três slabs que eu tinha falado antes já, né, Farallon, aqui da Mongólia e do Mar Egeu, eles usam para fazer correções no Pangeia, né, na época do Pangeia, e em 120 milhões de anos, acho que essa figura está de 120. Enfim, eles fazem correções. O que eles tentam fazer, né? Eles veem a posição do slab, veem a posição da onde estaria a zona de subducção correspondente, e eles tentam ajustar, então, os continentes de acordo com as informações dos slabs. A gente tem também um certo debate sobre a pluma, a relação entre o Pangeia e a pluma LLSVP. Pluma não, é uma anomalia, né? A gente não pode afirmar que é uma pluma, né? Na verdade, é uma grande zona que a gente interpreta como um material mais fluido e mais quente, né? Então, essa anomalia é esse vermelho aqui, né? A gente tem todas as reconstruções. Isso aqui é uma comparação de vários autores, né? Fazendo a reconstrução, e assim, em quase todas as reconstruções, essa anomalia está bem abaixo do Pangeia.
Nessa reconstrução aqui de Mitchell, ele faz um ajuste de acordo com a anomalia LLSVP, ele ajusta a América nessa anomalia. Ele acha que, como há uma similaridade ali de geometria, ele acha que os continentes deveriam estar, então, mais juntos ali da anomalia, né? E aí, falando um pouco dessas anomalias, né, a gente tem aqui uma imagem 3D, então a gente tem uma anomalia no lado da África e uma do lado do Pacífico, né? Aqui tem um cartoon que também mostra bem aqui a distribuição dessas anomalias. E, assim, nas bordas das anomalias, a gente tem uma tendência a gerar plumas. Então, essas zonas são chamadas de PGZ, são Plume Generation Zones. E tem uma aqui bem embaixo da África, onde a África está quebrando aqui. É bem interessante, né? E onde tem essas anomalias, a gente tem uma anomalia do geóide, o que reforça a ideia de que isso aqui seria um material mais rico em ferro, né? E mais denso, então, né? Por consequência. E, enfim, aí a gente tem, então, aqui a anomalia dos dois lados, tem uma anomalia do geóide bem em cima dessas anomalias sísmicas, né? Aqui é uma outra figura sobre a LLSVP, que eu não li a tradução, né? É Large Low Shear Velocity Province. Então, a gente tem aqui mostrando, né, que nas PGZs a gente tem a subida de material rico em ferro aqui, né? Um outro tipo de dado que é usado é a anisotropia sísmica. Então, esse dado é utilizado para ajudar a reconstruir a história tectônica de alguns locais, né? Então, nesse exemplo, o autor aqui ele usou uma anisotropia que está aqui nessa letra B, né? Ela está transversal à direção de mergulho do slab, e aqui, num outro momento, ele usa uma anisotropia que está na direção de extensão. Então, o que acontece? Conforme a gente tem, né, a movimentação tectônica, a gente acaba orientando os minerais, acaba criando fábricas, né, na rocha, e essas direções vão ser direções preferenciais para a fase mais rápida da onda S. Então, a gente tem uma direção de propagação mais rápida da onda S nessas orientações. Aí aqui tem uns exemplos, né? A gente tem o upwelling, né? Então, subida de material mantélico, por exemplo, pode gerar isso. A gente tem movimento lateral cisalhante, extensão horizontal, e tem, então, movimentação inclinada também, no slab inclinado. Nesse exemplo aqui, nos Apeninos, a gente tem, então, essa anisotropia sísmica mostrando uma movimentação anti-horária, e essa anisotropia é interpretada como movimentação da astenosfera, então, né, nessa região. Aqui tem um outro exemplo, aí na Etiópia. A anisotropia, ela reflete, a gente pode ver aqui nos mapas, né, ela reflete bastante a orientação do rift, e ela está mais ligada à orientação do rift que está se abrindo, e menos ligada ao embasamento original. Então, o trend do embasamento está menos importante, né? E aí eles acham que isso é mais uma prova de que aqui está abrindo, né? O continente está abrindo nessa região. Essa daqui é uma modelagem, então, de anisotropia, na tentativa de reproduzir, então, os dados observados aqui nos Estados Unidos, né? Esses autores aqui, eles fizeram uma anisotropia onde você tem a movimentação, o fluxo de material abaixo da zona cratonizada, e a gente tem uma zona cratonizada estável. Então, ele está mostrando que é possível que essas zonas não sejam alteradas, então, pelo fluxo mantélico, né? Aqui eu tenho algumas referências para quem quiser, né, acessar dados de tomografia. Quem quiser ir agora e acessar, tem essa página que é muito legal, que é o Atlas do Submundo, aqui atlasoftheunderworld.org, e você tem lá um visualizador que chama Hades, que é o deus do inferno, né, lá da Grécia, eu acho, né? E, enfim, nesse visualizador, você consegue ver no mundo todo, ver sessões, fazer sessões e exportar uma figura
Então, é bem interessante para dar fazer uma primeira aproximação com esses dados, né? E na página do IRIS, a gente tem dezenas de modelos globais, modelos regionais de tomografia em 3D, então é bem fácil de acessar, então é bem interessante também esse material, e também tem a parte educacional também, né? Então, para não deixar de lado a gravimetria e a magnetometria, esses métodos também são muito importantes na compreensão do planeta, né? Então, a gravimetria, ela vai tratar, então, do campo gravimétrico, né, da força que a gente tem ali, que faz um campo uniforme, né? A gente tem linhas do campo seguindo para o interior do planeta. Então, esse campo, ele originalmente seria uniforme, ele só não é uniforme porque essas linhas, elas vão passar por massas que têm densidades diferentes, e aí essas linhas vão ser distorcidas, né? Então, se a gente tivesse uma Terra que fosse isotrópica, a gente teria um elipsoide, né? Mas como a Terra tem essas massas, essas diferenças de concentração, então a gente tem essa distorção do elipsoide, e essa distorção é o que a gente chama de geoide, né? Já na magnetometria, a gente trabalha com campo dipolar, por isso que as anomalias são sempre tem um positivo e um negativo, né? O campo dipolar, ele é gerado, então, no núcleo externo, né, da Terra, pela movimentação. A gente tem uma movimentação de material metálico, primeiro na vertical por conta da temperatura, né, diferença de temperatura, então, células de convecção, né? E também tem um movimento rotacional, que aí é dado pela força de Coriolis, que é aquela força que faz a água do ralo rodar, assim, é aquilo lá. Então, para vocês saberem o que é. Então, a gente tem essas forças agindo e gerando, então, o campo, né? Pois é, a gente tem, então, uma resposta muito forte do núcleo, né? Dessa movimentação do núcleo, ela gera uma resposta regional, que ela é calculada e retirada dos dados para a gente poder trabalhar com o dado do campo anômalo, é o dado que a gente está acostumado a trabalhar, né? Quando a gente olha o mapa de Marte, por exemplo, a gente não tem esse efeito regional. O mapa, ele já é o campo residual. Então, é por isso que a gente sabe que o núcleo de Marte, ele não está em movimento, porque a gente não tem essa resposta do núcleo, né? A gente só tem já o residual. A GravMag são métodos clássicos para mapeamento de estruturas, né, e de terrenos. Então, aqui, esse é um exemplo da área que eu faço doutorado, né, entre Newfoundland e a Ibéria. Então, aqui eles fizeram uma reconstrução e fizeram um mapeamento de tendências, né. Esse mapa é da década de 70, mas ainda está bem atual em grande parte das estruturas. Os dados também, a gente pode utilizar dados de satélite, por exemplo, para mapear áreas onde a gente não tem acesso. Então, na Antártica, por exemplo, onde a gente tem uma cobertura grande de gelo, não tem como a gente ter acesso aos afloramentos. Então, a gravimetria e a magnetometria passam a ser ferramentas interessantes aí para a gente estudar. Então, esse mapa aqui foi gerado, né, em 2018, mostrando que tem um núcleo aqui diferenciado, né, talvez um núcleo mais cratônico aqui, e uma outra região aqui com rift, né, talvez, enfim, na Antártida, e esse mapa foi calculado a partir de dados de satélite gravimétricos. Né? Esse tipo de coisa pode ajudar muito em projetos que nem a gente tem, né, o Gondwana. Então, de repente, esse tipo de dado pode ajudar bastante para essas áreas mais difíceis de mapear. Na gravimetria, a gente tem também estudo de espessura crustal, né, uma técnica de modelagem 2D direta, é uma técnica bem consagrada também. Então, esse exemplo aqui que eu trouxe é do cone do Amazonas. Não sei se dá para vocês verem aqui que a imagem está, né, não está muito nítida, mas a gente tem aqui cores quentes, né, representando a crosta, e aí do amarelo para cima aqui são sedimentos. Então, dá para observar que a gente tem regiões onde os sedimentos são mais espessos que a própria crosta e que o peso dos sedimentos está deformando, então, a crosta. Então, esse exemplo é bem interessante de modelagem de gravimetria.
Os dados gravimétricos e os magnéticos e de condutibilidade, todos os dados, enfim, geofísicos, podem ser usados como auxiliares para o estudo da dinâmica das placas tectônicas, né? Então, onde a gente não tem um controle muito bom aí de encaixe, a gente pode usar os dados geofísicos, então, para fazer esse encaixe. Aqui tem um outro exemplo, aqui já é para definir a existência de uma microplaca, aqui também, né, na área do meu doutorado. Então, aqui é a Flemish Cap, no Canadá. Então, essa é uma feição batimétrica, porém, ela foi interpretada como uma microplaca, e em grande parte por conta do dado gravimétrico, porque ela tem uma resposta de crosta continental, que é o que tem aqui ao lado, né? Então, a gente tem uma região espessa aqui, então, enfim, ele seria mais compatível com uma zona continental. E aí, depois, com dado magnetométrico, isso aqui é uma figura que eu publiquei, eu apresentei no SNET, né, no ano passado. A gente tem, então, estruturas da magnetometria que se encaixam com um embasamento paleozoico aqui, e essas estruturas só se encaixam quando a microplaca está no lugar original. Então, isso reforça também a ideia de que é uma microplaca. Ainda falando de espessura crustal, né, aqui tem um exemplo de uma técnica que é usada, largamente utilizada no planeta Terra, mas também é usada em outros astros, né, que é o cálculo, então, da espessura crustal a partir do Frier e da topografia. Então, isso aqui dá uma ideia para a gente de como essa geofísica, principalmente a GravMag, que geralmente chega primeiro, né, porque são os métodos mais acessíveis, geralmente são os mais acessíveis, eles chegam primeiro e chegam dando informações importantes para a gente, né, em qualquer área, tanto no planeta Terra como em outros astros, né. Então, aqui a gente tem um mapa de espessura crustal estimado aqui para Marte, então, usando os dados do Frier, né. A magnetometria está sendo usada bastante para estudo de dinâmica do núcleo, e a gente tem um acréscimo grande aí dos dados da constelação Swarm, né, que são 3 satélites que ainda estão fazendo leituras, e sempre a gente tem novidades vindas desses dados. Então, a gente tem, né, esse fato, né, que a gente tem o Polo Norte migrando rapidamente para a Sibéria, e aí saiu esse mês no blog da Agência Espacial Europeia, esse trabalho sobre o Polo Norte, né? Então, aqui, o que eles mostram? Que a gente tem, então, 2 grandes bolhas, como se fossem bolhas, são 2 anomalias negativas muito fortes, uma na Sibéria e uma no Canadá. Então, a gente tem aqui, em 99, o polo mais próximo do Canadá, e aí a gente tem agora essa bolha do lado da Sibéria, ela de um tamanho aumentado, e a bolha do Canadá com tamanho reduzido, e a gente tem o polo, então, caminhando para o lado da Sibéria. Então, a interpretação que estão fazendo é que o Polo Norte, na verdade, ele fica num equilíbrio sensível aí entre esses 2 grandes polos negativos aí. Sobre a teoria do geodínamo também teve um avanço, né, também com os dados do SWARM. Então, foram modelados uns eventos que eles chamam de jerks, que são anomalias em formas de V, e essas anomalias, elas ocorrem, né, são alterações rápidas no campo magnético, então elas ocorrem meio que aleatoriamente ao longo ao redor do globo, e elas atrapalham bastante na previsibilidade do campo magnético. Então, foi feita uma modelagem desses jerks, e eles conseguiram reproduzir, modelar isso aqui como a resposta de bolhas. Deixa eu tirar o pointer aqui. São bolhas, então, de material menos denso dentro do núcleo externo. Então, eles modelaram essas bolhas saindo, então, do contato com o núcleo interno e seguindo até a borda externa do núcleo externo. E aí, quando elas chegam próximas dessa borda, soltam, então, liberaria, então, esse jerk, né? E esse tempo seria de 25 anos, mais ou menos, entre ser gerada a bolha de material mais fluido, né, menos denso, e até ser gerada, então, a resposta no campo magnético.
A magnetometria é uma ferramenta clássica, né, de paleorreconstrução, né, a gente conhece, então, as ferramentas de paleomagnetismo, né, são muito difundidas. Aí aqui eu coloquei o exemplo do padrão zebrado, né, que é o padrão Winnie-Matthews, que é o padrão de cross-oceânica, mas aí eu não vim trazer esse tipo de dado, eu vim trazer, na verdade, novas aplicações para esses dados, né? A gente pode usar agora dados em mapa, em paleorreconstruções, né? E foi isso que eu fiz nesse trabalho, é um trabalho que a gente está com a publicação aceita na Terra Nova. Então, a gente tem aqui o mapa ASA, né? Que aí é um mapa filtrado do dado magnético. E aí, quando a gente juntou, a gente viu que tem, então, um padrão aqui em zigue-zague. Essa aqui seria uma região, então, que tem um vulcanismo diferenciado da parte azul. A parte azul é mais manto exumado e crosta continental, né? E então a gente tem esse padrão que ele reflete muito o embasamento, na verdade, o embasamento paleozoico que está no lado aqui do Canadá, né? Ele não segue praticamente em nada o embasamento que está aqui, que é do orógeno variscano. Então, a gente está mostrando que provavelmente a litosfera toda ela está com um trend que segue, então, a tectônica do Paleozoico anterior, Greenvilliano, né? Todas estão nesse trend NSW aqui. Né? Então, a magnetometria sendo usada de uma forma diferente para ajudar a entender processos de quebra litosférica, né? Aqui é um outro tipo de uso, né? Isso aqui também eu fiz no doutorado. É o ajuste da placa, né? Aqui a gente tem um período de 20 milhões de anos onde não tem dados paleomagnéticos confiáveis para guiar, então, a trajetória da placa. Então, nesse período, dentro desse período, eu fiz um ajuste aqui por esse dipolo, que é um dipolo bem marcado na área, em cima da anomalia J. E aí, com esse pequeno ajuste, eu arrumei um pouco ali o drift da placa, né? É um tipo de ferramenta que a gente pode testar mais, né? Mas quando a gente não tem o dado paleomagnético, né, pode ser uma ferramenta interessante para complementar, então, né? E falando do manto, né? A gente tem um paradigma de que o manto não é magnético, né? Só que, assim, essa ideia, ela vem da década de 70 e ela é questionada, né? Tem alguns pontos aí para serem revistos desse paradigma. E a gente tem muitas evidências de que existe, sim, magnetismo no manto. Então, essa publicação aqui, eu não coloquei o nome do título, mas essa publicação de Ferretti ao 2014 chama 8 boas razões de por que o manto é magnético. Bem legal, que aí já é um resumo, né, para convencer aí sobre essa questão, né? Então, quando a gente pensa em temperatura de Curie, né, o pessoal fala, mas e a temperatura de Curie, né? Como é que faz? Como é que você tem magnetização embaixo? Então, a Curie, ela vai dar, na verdade, a temperatura onde você vai ter a perda da magnetização remanente. A gente não perde a capacidade, né, o material não perde a capacidade de se magnetizar. Ele só vai perder informação remanente, mas tem pelo menos a induzida, né? Então, a gente tem que considerar que pelo menos teria uma magnetização induzida. Né? Em alguns locais, pode ser que o gradiente geotérmico muito baixo também permita que a Curie chegue no manto superior. Né? Tem um experimento recente, então, do ano passado, que mostra que é possível ter ferromagnetismo, e aí seria, então, esse magnetismo que some com a Curie, seria possível ter ele em condições mantélicas. Então, eu não me lembro bem exatamente dos dados, mas nessa publicação aqui de Copenco et al., eles têm lá, eles conseguem reproduzir um ambiente que seria de um manto mais frio, tipo de zona de subducção, né, em relação de temperatura e pressão, e isso só é possível porque a gente tem hoje em dia esses aceleradores de partícula, né, que aí no caso, esse experimento foi feito no síncrotron de Grenoble, então
esse tipo de laboratório permite, hoje em dia, que a gente faça simulações assim, né? Antes não havia esse tipo de informação. Então, a gente tem aí um indício, né? E aí, pegando, um mapa magnético do mundo, né? Eu tenho essa publicação, que é um livro sobre magnetismo da litosfera. Ele não é sobre só da litosfera, né? Mas ele discute bastante isso. Então, ele mostra algumas anomalias que provavelmente têm fontes no manto, né? Incluindo duas que chamam muita atenção aqui na África, né? A gente tem essa aqui, é o número 2 aqui de Bangui, e 4 aqui em Richard. Então, a gente tem várias anomalias que são candidatas a terem fontes no manto. Em 2017, a gente teve o lançamento de um mapa que seria o mapa magnético da litosfera. Então, está nessa publicação de Olsen. Tem, então, no blog da Agência Espacial Europeia também, né, a matéria sobre isso, e é de onde eu tirei esse vídeo, né. Então, a gente pode ver aqui como seria, então, esse magnetismo da litosfera, né. Aqui eles dão um zoom aqui nessas anomalias da África, né, essa aqui é aquela de Bangui. Então, é bem interessante pensar, assim, né, como a gente está evoluindo com esses dados, e hoje em dia a gente já tem até esse mapa, que seria um mapa magnético da litosfera, né. Um outro produto que saiu também desses dados do SWARM seria a descoberta de um campo magnético secundário, e esse campo ele seria gerado pela movimentação da litosfera. Então, com a aproximação da Lua, né, a gente tem um efeito de maré com a litosfera, e aí nessa movimentação é gerado um campo elétrico, então, e também um campo magnético junto. Então, a partir disso, eles geraram, então, esse modelo de campo magnético semidiurno, né? E, então, isso seria uma magnetização dinâmica da litosfera. Então, acontecendo aí com essa periodicidade quase que diária, né? E a partir desses dados, eles conseguiram fazer, inclusive, um mapa de condutibilidade elétrica da litosfera. Então, esse é mais um tipo de dado para a gente tentar incluir, então, nas interpretações, principalmente na parte de reconstrução, né? Tentar entender por que essas regiões têm essa herança de condutibilidade elétrica, o que isso significa. Então, esses assuntos aí estão todos para serem estudados. A gente tem bastante material novo aí nessa área. Então, eu queria agradecer a todo mundo, muito obrigada, e essa mensagem que eu queria passar aí para a gente: não tenham medo de usar a geofísica, usem a geofísica, e se tiverem dúvida, contem com a gente lá no Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada, ou lá no nosso grupo de estudantes também da SEG, né, do Chapter. E é isso aí, pessoal. Obrigada. Tem muitas possibilidades, e é sempre bom ver coisas novas e atuais do que está acontecendo. Hoje, no fim da palestra, a gente convidou a professora Alessandra, que ela é a coordenadora do laboratório, então eu vou deixar a palavra com ela para ela falar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira perguntar, ficou redundante isso, né? Que queira fazer, bota ali no chat que a gente pode ler um pouquinho. Pode falar alguma coisa, Ari, eu sei que tu gosta. Bem, né? Eu já estou me controlando aqui, senão eu falo meia palestra novamente, né? Pessoal, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente a Luzimara pela oportunidade, né? Eu até anotei umas coisas aqui de mostrar esse outro lado da geofísica, né? Com dados orbitais, porque no laboratório de pesquisas, né? No LPGA, a gente já trabalha com dados aéreos, né? Já tem essa visão regional, e ampliar essa visão para os estudos tectônicos, eu acho que é muito importante, né? Vejam que na palestra a Luzimara usou dados, publicações recentes, né? E dados que a gente ainda não incorporou totalmente, né, na geofísica. Para o pessoal perder o medo de usar geofísica, né? Trabalhar junto, como ela falou.
Eu queria agradecer também, não posso deixar, né, de agradecer o professor Francisco, que é o nosso mentor, orientador da Luzimara, que trabalha hoje como professor sênior no laboratório, e também a oportunidade, né, da Carol, que organizou, do Fábio. Está sendo muito importante o Geo Together, né, da UFPR, e acho que é isso, né? A Luzimara já falou tanto de sísmica, de grave, MAG, são vários métodos que a gente pode utilizar aí a geofísica como ferramenta para auxiliar no mapeamento geológico, seja para qualquer fim, né? Ambiental, mineração, conhecimento do planeta, como hoje a gente viu. E é isso aí. Bom, então eu acho que é isso. O link vai ficar disponível ali no chat, nos comentários. Semana que vem a gente vai ter mais. Esperem pela programação. E acho que no domingo a gente começa a liberar. E mais uma vez, obrigada, Luzimara, pela participação. Foi excelente a palestra. Obrigada pela oportunidade. E fiquem em casa, então, pessoal. E aproveitem as lives que estão tendo para se informar com grandes novidades. Tá joia. Então tá. Bom final de semana para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.